Eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada. Mas aqui, vai trazer mais um vídeo, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, graça e paz. E quero mostrar para vocês, estou mostrando hoje o mistério da predestinação. Por eu ter alguns vídeos já falando da predestinação, a gente estamos completando mais um estudo, porque é profundo, são muita coisa. E são mensagens, né, nesse estudo que traz polêmica, porque as igrejas dizem que é heresia. Mas como que é heresia que está escrito no Gênesis Apocalipse? Tá? Dizer que o amor de que Deus revelou é heresias, eu não sei mais o que é heresia, tá, irmãos? Porque você encontra a predestinação desde quando você começa a entender, você lendo a graça. Lendo os livros que foi revelado a Paulo lá no céu, de Romanos a Hebreus. Você encontra de todas as partes a predestinação. Paulo é um apóstolo que foi levantado para isto, para trazer este mistério da predestinação. Por isso é um evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo. Tá, irmãos? Então, eu entro no YouTube para me prestar atenção às mensagens, eu presto atenção à mensagem da graça e vou ver também esses pregadores que não são da graça, esses religiosos, que eles criticam direto falando que é mentira. Tem um abençoado aí, que eu esqueço o nome dele, que diz que nós somos calvinistas, tá? Que os calvinistas é um tomou no corpo de Cristo. Nós não somos calvinistas por crer na predestinação. A gente lê a Bíblia e é revelado. Para me te falar a verdade, irmãos, eu creio na predestinação, sim. Porque está nas revelações das cartas de Paulo. E muitas partes até no Velho Testamento. E nunca li um livro de Calvino. Não sei o que vem dizer o livro de Calvino. Mas eu vejo aqui na Bíblia a predestinação. Eu não sou calvinista. E nem sou Paulo. Eu sou a revelação da palavra de Deus escrita na Bíblia através de Paulo, que foi revelada a Paulo para Paulo revelar para a gente. Hoje, esse mistério, a gente lendo a Bíblia. Entendeu? Eu vou mostrar para você, uns abençoados falam, como fala de predestinação para a vida eterna e predestinação para a condenação eterna. Sim, tem condenação eterna, sim. Se está na Bíblia, tem sim. Nós não podemos rasgar a página da Bíblia. Eu mostrei para você predestinação para a vida eterna. Agora eu vou fazer aqui um vídeo, um estudo sobre os predestinados, mas não salvação se tem ou não tem. Ou se os apóstolos em Cristo são mentirosos. Porque para este povo os apóstolos em Cristo são mentirosos. Agora, se você não lê o Novo Testamento, porque tem muita gente enganada, tá, irmão? Tem muitas pessoas que ele lê Mateus, Paulo eu tiro fora. Mateus, Marco, Lucas, Pedro, Judas, Tiago, inclui como o Novo Testamento. Não é Novo Testamento, são livros históricos. Foi livro que foram escritos antes da morte de Jesus. Ainda Cristo, filho de Maria, o Nazareno, os discípulos andando com ele, que são livros que foram escritos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é Novo Testamento são os que foram escritos após a morte e ressurreição de Cristo, que são as cartas paulinas, que está lá de Romanos a Hebreus, as 14 epístolas de Paulo. Esse sim é Novo Testamento.
São livros de revelação no Novo Testamento que foram revelados após a morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, foi para Jesus o Nazareno, filho de Maria, foram escritos para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os judeus, nós somos gentios. Para nós é Paulo, que escreveu, após um chamado dele, caiu no chão, aí depois foi levado ao céu em revelação e espírito, passado um evangelho que estava oculto, desde a fundação do mundo, um novo evangelho, tá? Para hoje, para agora, a gente entender o mistério, não para colocar, nada é para ser colocado mais na vida de ninguém, nada, tudo já se cumpriu. Mas essa é a revelação que é para a gente entender o mistério da graça de Cristo. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, neste momento, eu estou aqui mais uma vez, na Tua presença, com o Teu Espírito dentro de mim, para trazer mais uma revelação da Tua graça. Agora, Pai, eu quero mostrar para este povo que diz que não existe predestinado, que Deus é Pai e Deus não pune ninguém, é aí que se engana, tá? Eu quero mostrar, Pai, e que Tu revele, Senhor, pela minha boca, usando, Senhor, o Teu Espírito na minha vida, para que eu leve esta mensagem a este povo, não para trazer aquilo que eles querem, mas aquilo que Tu tem para cada um. Senhor, me usa, porque eu vou usar o Teu Evangelho. Amém? Amém. Então vamos lá, irmão. Logo que não existe predestinação para a condenação, vamos ver o que diz aqui Mateus, no livro livros históricos, Mateus 15:13. Vamos lá? Vamos lá. E ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aí, irmão? Está falando de ser humano. Aqui é só a simbologia da planta, tá? A planta é gente, tá? E ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Por quê? Os escolhidos, os eleitos, a eleição, que é a eleição? Não é escolher. Aquele que foi escolhido é a planta que meu Pai plantou. Plantou o quê? O Espírito dentro de cada um deles. E aqui meu Pai não plantou, será arrancado, são aqueles que não têm Espírito, tá? Que vai ser separado, são os bodes separados da ovelha, já viu lá? Que Deus separará os bodes das ovelhas. As ovelhas são os espíritos, são os espirituais, são os salvos, tá? O que é que ele vai dizer para as ovelhas, para os bodes, que vai empurrar à sua esquerda? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, tá? Que é o fogo eterno? O fogo quer dizer juízo, para um juízo eterno, tá? E não sei onde é que esse irmão está com a cabeça. Deus é amor, está lá em Hebreu, mas também é fogo. Deus é amor para os seus escolhidos, para as suas ovelhas. E ele é fogo para juízo, porque ele não escolheu. Nem todo mundo é escolhido de Deus. Senão não estava aqui esse versículo, irmão. Só aqui já tira a tese para você dizer que todo mundo é de Deus. E ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu estou lendo a Bíblia, está aqui o versículo para você ler. Tá, abençoado? Tá. Eclesiastes, Velho Testamento, você diz que não tem, isso tem desde o Antigo Testamento, tá, irmão? Velho Testamento, agora vou trazer para vocês aqui, Eclesiastes, tá? Para vocês entenderem, tá? Eclesiastes 7:13. Vamos lá, irmão. Eclesiastes 7:13. Para que vocês entendam, tá? Vamos lá. Diz que não tem pessoas que não é de Deus. Que Deus é Pai, Deus é amor, mas Ele não pune os que não é dele. Deus é amor por dele. O que não é dele, não. Vamos lá. Ô, abençoado, presta atenção nesse versículo aí. Você que bate de frente, que
a predestinação é um tumor no corpo de Cristo, porque nega o amor de outros. Se Cristo negou, e a gente? Vamos ter que ser mais do que Cristo? Quer cair? Atente para as obras de Deus, porque quem endireitará o que ele fez torto? Você, igreja. Não é? Está aqui, ó. Estou deixando lançado no meu monitor para que você veja. Será que todo mundo é de Deus? Ou a Bíblia é mentirosa? Ou os apóstolos são mentirosos? Ou os profetas são mentirosos? Ou Cristo mentiu? Porque para as igrejas, Cristo é um mentiroso. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Pega aí um bode, bota dentro da tua igreja, um abençoado. Ele vai ficar por um pouco tempo, vai escandalizar você e a tua casa, e a igreja, e sair fora defamando todo mundo, que ele não é de Deus. Agora a gente quer ser mais do que Deus? Se tu não viu isso na Bíblia, tem a Bíblia com cuidado que tu vai ver. Agora eu fico chateado e fico triste, é que Deus está levantando pessoas para clarear a mente de pessoas escravizadas, e tem outras pessoas que se dizem ser de Deus escandalizando o Evangelho, batendo de frente com os pregadores que estão lendo, mostrando versículo, que perde tempo estudando, e essas pessoas perdendo o tempo deles estudando, para poder contradizer aquilo que está na Bíblia, por não saber interpretar a palavra. Vamos lá. Salmo 58, vamos achar Salmo aqui? Vamos, e achei. Salmo 58. Vamos ver se tem filho de Deus, se tem pessoas que são separadas, não para a salvação. Vamos ver. Calma, calma. Vai pra cá. Salmo 58. Cadê Salmo 58? 58, versículo 3, tá, abençoado? Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos tirar aqui alguma dúvida. Salmo 58, versículo 3, fala assim, ó. E aliam-se os ímpios, desde a madre andam errado, desde que nasceram falando mentira. Desde que nasceram falando mentira. Ímpios, pessoas predestinadas, pessoas condenadas. Tem algum ímpio, por a misericórdia de Deus, ele não tirou e deu a vida, como o caso de Tito. Tito era ímpio. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. Não, e são como vibra surda que tapa os ouvidos. Viu aí, irmão? Vai falar de Deus para esse povo. Vai lá. Fala de Deus para eles. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. E são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Não ouve você. Você vai ficar careca de pregar o evangelho para esse povo. São como víbora surda. Não penetra no coração, não entra. Eles não são de Deus. Eles não têm fé em nada.
Paulo diz que são inimigos da cruz. Só crê no que come. Entendeu, amado? Agora os homens querem ser mais que Deus. Paulo diz que eles são os inimigos da cruz de Cristo, que só pensa em coisa terrestre, terrena, que cujo Deus deles é o ventre. E a pessoa, irmãos, será que é mentira? Você que fica só para poder contradizer o pessoal que Deus levantou na graça para libertar o seu povo escravizado? Será possível? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Versículo 5. Salmo 58, agora o 5. Tá aí, ó, irmão. Lê aí atrás das minhas costas, tá? Tá aí para você. Para não ouvir a voz dos encantadores, hábil em encantamento. Ele não ouve a voz do maior dos pregadores, hábil em pregação. Encantamento é trazer a mensagem de Deus, é o evangelho. Ele não escuta, por mais que você seja hábil, ou sábio em encantamento. Você pode ser o cara mais preparado, meu querido. Se eles nasceram, não é para ser predestinado, não é para ser Deus, não é de Deus. Não é de Deus. 1 Samuel 15:3, ele matou até as crianças de peito daquele povo que aqueles ia ser um tumor no corpo dos filhos de Deus. Ele exterminou homens, mulheres, crianças. Davi exterminava ímpio. Só você não vê. Só você não vê. Existe predestinado, existe filho da perdição. E filho da perdição não tem salvação. Não tem salvação. Eu vou botar aqui no Marcos, tá? Novo Testamento. Para você entender, Marcos 4, onze. Vamos lá, abençoado. Você que diz que nós da graça somos tumor no corpo de Cristo. Lê aí. Lê aí. Marcos 4:11. Ou diz que é de interpretação de cada um. Vamos ver se isso aqui é de interpretação. E ele disse-lhe: a vós é dado a saber o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se diz por parábola. Estão de fora do reino de Deus. Claro que o reino de Deus é aqui na terra. O reino de Deus já está dentro de cada um de vós. Mas os que são filhos do reino de Deus, já são os de Deus. Nós que estamos aqui, nós já estamos dentro do reino de Deus, na terra. E os que estão espiritualmente do reino de Deus, que ele diz que os que estão de fora, que eles não fazem parte do reino de Deus, nem aqui e nem no mundo vindouro, nem lá em cima na glória, nem lá em cima no céu. Eles já são
julgados, eles já são condenados, abençoados, eles já nasceram condenados. É claro que vai ter um dia que Deus vai eliminar. Por enquanto, até para a correção da gente, Deus usa esse povo. Toda a vida ele usou o juiz usando outro povo. Por isso tem esse povo, mas igual Judas, para atrair a Cristo. Entendeu o mistério? Fora isso, tem esse povo no meio da gente, pelo tempo. Mas o Salmo 37 diz que os justos herdarão a terra, mas os ímpios serão exterminados. Vai ter um dia que eles vão ser exterminados, os ímpios. E você diz que não? Diz que nós, pregadores da graça, só não tomou no corpo de Cristo? Lê a Bíblia com mais atenção, com mais cuidado. Vamos lá. E ele disse-lhe, a vós é dado, a saber, o mistério do reino de Deus. Mas os que estão de fora, em palavras para eles não entender, porque não são de Cristo, esse já nasce condenado. Cristo não tem compromisso. O 12. Vamos lá, irmão. Lê aí o 12. Está aí na tela. Para que vendo, veja e não percebam. E ouvindo, ouça e não entenda. Para que não se converta e lhe sejam perdoados os pecados, irmão. Está entendendo? Será que na tua Bíblia não tem isso aqui? Ou é de interpretação? Ou eu estou interpretando errado? Para que vendo, veja e não perceba. E ouvindo, ouça e não entenda. Para que não se converta e lhe seja perdoado os seus pecados. Mas você quer ser maior que Cristo? Você quer ser maior que Deus? Você coloca um amor onde não existe. Deus é amor para os dele, para os eleitos que ele escolheu. E Deus é fogo consumidor para os que não é dele. Deus é amor para a ovelha. Deus é fogo consumidor para cabrito. Está entendendo, abençoado? Cabrito não é de Deus. Bode não é de Deus. São os condenados. Tá aí? Vai tirar dúvida? Vamos lá. Provérbio 16:4. Antigo Testamento. Provérbio 16:4. Vamos lá? Vamos lá. Provérbio. Olha na tua Bíblia aí para ver se tem isso aqui, abençoado. Olha aí para ver se tem. Tá bom? Vê se na sua Bíblia tem Provérbio 16:4. Se você diz que o amor de Deus é para todo mundo. Vamos lá. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Até o ímpio para o dia do mal. Eu vou ter que rasgar isso aqui.
eu vou ter que rasgar isso aqui. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Até o ímpio para o dia do mal. Eu vou ter que rasgar isso aqui. Aqui do ciclo de Judas. Entendeu? Aqui aonde se inclui Judas. Eu vou botar aqui no Salmo 41, 9. Deixa eu ver se é o 9 aqui. Salmo. Onde está? Salmo. Vamos lá, irmão. Paciência aqui comigo, nós vamos chegar lá. Para ver se vocês estão certos ou não. Salmo 41, deixa eu ver se é o 41, se não for, vou procurar aqui. 9. Escuta bem aqui, tá, abençoado? Para você entender. Se todo mundo é filho de Deus, precisa aceitar Jesus, que somos. É 9, José, 9. 9 aqui, José. Olha lá. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Lembra lá, irmãos? Predestinação, para o bem ou para o mal, é desde a fundação do mundo. É predestinação, é pré-chamado. Lembra de Gênesis 3,15? Que eu ferirei a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. A pessoa diz que é o diabo. Não é Judas. Quem vai ferir o calcanhar é Judas. Está aqui, ó. O que é que Davi está dizendo aqui, ó? O profeta messiânico. Ele está dizendo aqui, ó. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, quem comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O seu calcanhar. Calcanhar quer dizer traição. Quem traiu a Cristo? Não foi Judas? Então Judas já foi levantado para isso desde a fundação do mundo. Ele já era um predestinado. Para a perdição. Entendeu? Predestinado. Veja o que diz de João 17,12. Lembra disso aqui, ó. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, me traiu. Vamos lá, Novo Testamento, de novo aqui, para vocês entenderem, irmão. Presta atenção. Tá? Presta bem atenção, tá bom? Evangelho de João, capítulo 17, (17, 12), para você entender o mistério de Deus. 12, para você entender, tá? Vamos lá. Vamos ler isso aí? Predestinado à não salvação. Estando eu com eles, estão vendo aqui, né, irmãos?
O versículo está lá em cima, tá? É João 17:12. O Evangelho de João 17:12. Estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumpra. Meu irmão, o filho da perdição? Se não existisse predestinado à perdição, não estava escrito aqui filho da perdição. Por que o filho da perdição? Qual é a desculpa que tu vai dar? Qual é a desculpa que tu vai dar? Que fica aí falando mal do Geraldo Moraes, do Cristiano França e demais, que eu esqueço o nome agora. Qual é a desculpa? Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que se cumpra a escritura. Aquele que ia ferir o calcanhar lá de Gênesis 3:15, você ferirá a cabeça, eu feriria a cabeça, você ferirá o calcanhar. Calcanhar é traição. Quem traiu Jesus? Judas. Olha o que é que o salmista disse. Aquele amigo íntimo, não, Judas não era amigo? Não era Judas que comia do pão dele, metendo a mão no prato? Levantou contra mim o seu calcanhar, me traiu. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Judas, predestinado, filho da perdição. Igual Judas, tem muitos aí batendo de frente com a graça. Filhos também da perdição. Entendeu? Está entendendo? Abençoados. Vamos lá. Atos, tá, abençoado? Atos, tá aqui, ó, 1:25, vamos ver? Atos 1:25, o que ele está falando? Vamos lá? Atos 1:25. Quer ler comigo aí? Que você disse que não há predestinado para a perdição? Vamos ver? Lê aí para mim. Atos 1:25. Para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Qual é o lugar? O lugar de perdição. Preste atenção que ele fala, se desviou para ir para o próprio lugar dele. Por que o próprio lugar? Porque ele era o filho da perdição. Ele era predestinado à não salvação. Há predestinado à salvação e há predestinado à não salvação. Será que... O que vocês querem mais? Está entendendo, irmão? Jesus, quando ele chamou os 12, você vai dizer, mas como que Jesus chamou 12? E um deles chamou o traidor? Sim. Chamou o traidor, chamou o filho da perdição no meio dos 11 filhos predestinados à salvação. No meio de um predestinado à salvação. Por quê? Jesus, ele é tão bom, Deus é tão bom, que ele tinha que ser traído, Jesus tinha que ser traído, tinha que ser levado à cruz, tinha que ser morto, para que não seja usado por um dos seus filhos. Ele usou o filho da perdição. Porque esse ministério não podia ser feito pelos 11 predestinados à salvação.
Então ele trouxe um no meio para esse serviço sujo, de trair, de conduzir ele para o soldado, para que leve ele preso e que ele sofra, e não ter que ser participante disso os filhos da salvação, os predestinados, os eleitos escolhidos. Então ele escolheu o filho da perdição. Irmão, se eu vou falar uma coisa, presta atenção. Você não é um sabichão, dono de tudo, sabe tudo, eu não sou. Mas está na Bíblia. Pare, olha lá, Atos 1:25, pare que tome parte desse ministério apostólico que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar de perdição. Ele se desviou. Vê o que é que Jesus fala com Judas aqui em João 6,70. Vamos lá. João. Evangelho de João 6. Paciência comigo que eu vou chegar lá no 70, tá, irmão? Vamos lá, João 6,70, e os irmãos ficam batendo de frente com os coitados que sofrem, formando estudo, fazendo pesquisa, também orando, tá? Também orando, e o irmão chega lá e se juntar com os irmãos da graça. Você sabe o que é que sofre com isso, irmão? As ovelhas, aqueles que estão castigados dentro das igrejas, debaixo de uma religião, que eles têm um chamado para fora, e que querem sair, que estão oprimidos, né? Aí você fica no meio fazendo essa confusão, trazendo problema na cabeça do povo, por coisa que não existe, tá? Vamos ver ele aí, irmão. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo, é uma mente poluída, é um filho da perdição. Quem é esse que está no meio dos 12? Judas. Está entendendo? Irmão, preste atenção essa mensagem. Ou rasga a sua Bíblia. Você fica levando um monte de gente à escravidão. Os teus ouvintes, que eu sei que tem ouvinte para tudo hoje. Os crentes acreditam em tudo. Mas você prova isso, irmão, dentro da graça. Porque você consegue provar dentro da lei. Mas hoje nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, tudo aquelas coisas já caiu por terra. Tem os filhos de Deus escolhido e não escolhido. Vamos lá. Entendeu aí? Judas, um predestinado à perdição. Mas tu diz que não tem filho da perdição. Tu diz que não tem filho da perdição. Que nós somos um tambor no corpo de Cristo. Eu sei que tu, irmão, é um predestinado. Eu sei que tu é um escolhido. Eu sei que tu é um eleito de Deus. Sei que tu é eleito. Porque até o ateu, que ele tem essa vontade de debater contra a gente, é porque ele também é de Deus. É porque a palavra de Deus está fluindo dentro dele. Só não sabe, só não entende. Eu jamais vou dizer que você é do capeta.
Porque os filhos da perdição são como víbora surda. Tapas um vidro para não ouvir a voz do encantador. Por mais sábio que ele seja. Se você ouve a voz de Deus, só que da maneira errada. Entendeu, abençoado? Eu sei que tu é um escolhido, salvo. Tu já vive a eternidade. Muda essa postura tua. Porque está aqui na Bíblia todas as coisas, meu querido, meu amado. Vamos ver o que é que diz. Romanos 9. Vinte e dois. Vamos ver o que diz Romanos 9, 22. Romano 9, 22. Vamos lá, vamos ver? Bora. Tu diz que não tem predestinado a perdição. Vamos lá. Que essa seita hoje caia por terra, tá? Vamos lá, abençoado. O que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Preparado para a perdição. Entendeu? Meu amado. Para que mais claro que isso? Para que mais claro que isso? Está aqui no meu monitor. Será que tu vai ler isso aqui? Qual é a desculpa que tu vai pôr? Rasgarinho vai inventar? Vai interpretar? Porque o que vocês dizem, a Bíblia é de interpretação. Você já pensou que a Bíblia foi de interpretação para 8 bilhões de seres humanos que tem na face da terra? Cada um interpreta de um jeito. Como que é a cabeça do povo? A Bíblia é sim de interpretação para quem não sabe interpretar a Bíblia. Aí você põe as suas heresias a dizer que não existe predestinado para a perdição. Agora, se é você, se é um homem que tem que fazer essa obra, aí tá difícil, né, meu amado? Tá difícil, né? Se eu tenho que aceitar Jesus, tenho que fazer a manutenção da minha salvação, Isso é um Jesus tão pequeno, né, meu querido, que aceita isso, né? Isso é uma heresia do capeta. Se eu tenho que aceitar Jesus e fazer uma manutenção da minha salvação, como aceitar, como se batizar, fazer um crachá, tomar ceia, ir para o monte, jejuar, pagar o dízimo e não faltar, porque qualquer uma coisa dessa que eu falar, eu estou em falta com Deus, eu jamais tenho poder de ser salvo. Aí sim, eu posso ser condenado e posso ser salvo. A escolha é minha. Mas quem me escolheu não foi eu, foi Deus. Antes da fundação do mundo, eu estou livre. E se a eleição, então das eleições ele me escolheu, então eu sou salvo porque ele me escolheu. O que ele não escolheu não é salvo. Será que todo mundo é predestinado? Vamos ver. Eu vou lá para Judas. Tá, irmão? Judas 19, porque Judas é um capítulo só, tá?
Judas 19, porque Judas é um capítulo só. Vamos essa Judas aí? Vamos, ó, Judas. Vamos lá. Judas, ele é um capítulo só. Agora eu vou para o 19. Você disse que todo mundo, e não tem as pessoas predestinadas, então bora ver. Para a perdição, vamos ver onde é que está a verdade. Vamos ver. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Esses são os que causam divisões sensuais, porque não têm o Espírito. Quer que eu repita? Esses são os que causam divisões sensuais, porque não tem o Espírito. E se ele não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então ele não tem nenhuma chance. Ele é um predestinado à perdição, porque Deus não colocou nele o Espírito. Entende? Vamos lá para Romanos. De volta. Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Está Romano 1, não é 8, 8, 9. Precisa entender mistérios. Vamos lá. Romano 8, 9. Vamos ver, né, abençoado? São esses que causam, diz Judas. Acabei de ler, não foi isso? Lembra? Eu acabei de ler. Esses são que causam divisões sensuais, porque não tem o Espírito. Não tem o Espírito, tá ok? Será que ele é um condenado? Então vamos ver. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Está entendendo? Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Amado, por favor, para de estar escandalizando a palavra de Deus. Para. Procura entender. Eu sei que tu é um abençoado, predestinado, mesmo que você não queira ser, isso não vem de nós. É um dom de Deus. Mesmo que você tenha que suspender tua mão para aceitar Jesus na mão de um pastor, não está em nós. Não cabe a nós a decisão, é de Deus. E se você é um eleito de Deus antes da fundação do mundo, tu é de Deus. E por que tu agora bate de frente com o povo que Deus separou para trazer essa delícia deste evangelho, para soltar o pessoal de uma escravidão, de estar enriquecendo, ou tu quer ser rico? Por amor de Deus. Se ajuda a nós. Vamos livrar o povo disso. Foi para isso que Deus chamou Paulo. Foi por isso que Jesus morreu, pregando o evangelho genuíno e mataram ele. Será que Jesus, voltando aqui, pessoas como você, vai matar ele também de novo? Se ele renascesse da carne e vivesse como homem? Corre o risco.
Me desculpe, eu te amo em Cristo Jesus. Mas hoje eu estou explicando essa situação para que tenha entendimento da palavra de Deus. Eleição. Deus escolheu. E se ele escolheu, os escolhidos são os predestinados. Ele escolheu, ele é Deus. E os que ele escolheu são uma semente que é lançada fora. Agora, por que ele fez isso? Eu não sei, vai perguntar a ele. Quando nós estiver lá na glória, nós dois juntos, eu pegado da tua mão, te dando uma mordida da tua orelha. Eu te amo em Cristo, tá? Nós dois vamos perguntar a ele, por que ele fez isso? Mas não dá para que o criado pergunte ao Criador, por que ele fez assim, está lá, não está em Romanos. Ele faz o que ele quer. Ele fez um vaso para honra e outro para desonra. E o de desonra não tem jeito, meu filho, é condenado. Já nasce condenado. É vaso de desonra. E por que ele está aqui? Não sei, pergunte a Deus também, nós dois lá em cima. Tem muita coisa para nós saber. Não está revelado para nós. Vê lá Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Há coisa que só na glória que nós vamos saber. Por que ele fez isso? Não questionar com ele, que ele sabe o que ele está fazendo. Entendeu, irmão? Dá para... Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, que é que o Espírito de Deus habite em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, os que não têm o Espírito de Deus não tem como subir, tá, irmão? Vamos ver aqui. Vou te mostrar aqui o 11, Romano ainda 8, 11. Para você entender melhor. Romano 8, 11. Vamos lá, tá aí, ó. Tela cheia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habite em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habitam em vós. É esse Espírito que vai nos levar para a glória. Agora, pense bem nos que não tem ele, o que será deles? É predestinado à perdição, não tem Espírito. Nós somos espirituais, estamos no reino espirituais. Nós não estamos mais na carne. Nós vivemos em uma carne, mas Deus, quando olha para nós, ele não vê carne. Assim como nós não vê Deus porque ele é espírito, ele não vê a nossa carne. Ele vê com os senhores espirituais o nosso espírito. O nosso pecado é na carne. E carne e sangue para nada presta. Não é que você tem que viver pecando, porque há uma lei para a carne. E ele pune os que vivem no pecado, irmão. Está entendendo? Está entendendo a situação? Eu vou lhe mostrar aqui, 2 Coríntios 5, 16. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 16. 2 Coríntios. Lê aí. 2 Coríntios 5,16. Vamos ver se nós somos carne e espírito hoje no reino que nós estamos. Assim que daqui por em diante,
ninguém conhecemos segundo a carne. Depois que Jesus ressuscitou. Depois que entrou a graça. O reino espiritual. O reino de Deus na terra. Assim que daqui por em diante, a ninguém, sabe o que é ninguém, irmão? A ninguém é faltando? É a metade? É ninguém. Esse ninguém é os escolhidos. Porque os que não têm espírito não estão aqui, quer ver? Conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora, já não conhecemos deste modo. Agora é espírito, não é conhecido ninguém segundo a carne, é segundo o espírito. E os que não têm esse espírito, os que estão na carne, eles são condenados, irmão. Condenado. Quer mais claro que isso? Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Esses são os que causam divisões. Isso é porque não tem o Espírito. Da agora em diante, não veja mais ninguém segundo a carne, porque os que estão na carne não são de Deus. E se não é de Deus, não tem o Espírito. Agora é segundo o Espírito. Não conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, o Filho de Maria, o Jesus de Nazaré. Segundo a carne, depois que ele ressuscitou, ele é espírito, e nós somos espírito com ele, revestido de carne, como diz lá em Hebreus. Os filhos que o Pai me deu, para que participe de carne e sangue, assim como ele também participou, mas nós não somos carne e sangue, nós somos espírito revestido de carne. E quando nós voltar, o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Aquele que tem espírito, que não tem espírito, que é que vai voltar para Deus, irmão? Oh, abençoado, que vacilo, hein? As pessoas preparadas para a salvação, já salvo, eleito, escolhido, já predestinado, já vivendo a eternidade. E há outros que estão aí para atrapalhar. Eu vou ler aqui Pedro, 2 Pedro 2,12, para você entender esse mistério aqui. 2 Pedro 2,12. 2 Pedro, vamos lá. Segunda Pedro 2,12. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos ler, irmão. Eu quero que você fique afiado. Você tem sabedoria, tá? Precisa aprender a ler a Bíblia e colocar os versículos no seu lugar, tá ok? Você vai entender. Vamos lá. Mas este, como os animais irracionais, que segue a natureza feita para serem presos e mortos. E aí, abençoado? E aí, abençoado? Mas este, como animais não tem espírito. Lê Isaías 31:3. Animais não tem espírito. Está falando que esse, como os animais, está falando porque ele não tem espírito. Lê lá Isaías 31:3. Está dizendo lá que os egípcios são homens e não deuses. E seus animais, carne, não espírito. E quando ele vier, que já veio, ia destruir tanto um como o outro. Ele destruiu. Tanto um como o outro. Tanto o animal que não tem espírito, como o que pensa que age como animal. Meu irmão, cuidado com você aí, abençoado. Cuidado.
Cuidado, hein? Será que tu não tem o Espírito? Não, eu duvido. Duvido. Tu tem sim. Tem, acredito que tem. Acredito que tem. Tem ou não tem, Gracinha? Tem sim. Mas esse como animais irracionais que nega a natureza feita para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende. É disso aí que eu me peguei você, tá, irmão? Blasfemando do que não entende, tá? Perecerão na sua corrupção, tá? Cuidado com o que tu fala. Cuidado. Tá mexendo com o povo errado. Cuidado. Agora, se isso aqui, sabe que tem na tua Bíblia, presta atenção direitinho para ver se tem lá, tá bom? Eu acredito que tem. Mas esse como animais irracionais que seguem a natureza feita para ser presos e mortos. Foram feitos para ser presos e mortos. Então, Pedrão está mentindo. É um mentiroso. Ou tu está falando a verdade, ou Pedro está mentindo. Pedro que viveu junto com Cristo. E olha que Pedrão não era fácil. Ou tu está falando a verdade, ou Pedro está mentindo. Mas esses, como animais, que não tem espírito, eu vou botar lá, tá? Vou botar lá Isaías, que não tem espírito, feito animais, irracionais, que segue a natureza feita, já tem a natureza para ser feito, para ser preso, animais para ser preso, para poder servir a gente, e outro para ser morto, para até alimentar a gente. Por isso, a natureza de animal, que é para ser preso, uns presos e outros mortos. Ou Deus está mentindo, e você é verdadeiro. Vou te mostrar aqui Isaías 31. Isaías 31, para você mudar de ideia. Tá? Isaías. Isaías 31. Só um minutinho, estou chegando lá, tá, irmão? Para explicar bonitinho, para você entender, tirando dúvida. Ai, Deus, o que eu fiz aqui? Isaías 31. Entrou aqui uma coisa que está me atrapalhando. Tirei. Eita Deus, entrou uma coisa aqui, está me enchendo o saco. Tirei. Isaías 31. Espera aí, irmão, que meu computador. Estou com o computador aqui. Eita. Isaías. Vamos lá. Isaías. Coisa aqui que está me enchendo o saco. Sim, 31, 3. Vamos lá. Tá lendo aí, irmão? Vamos lá. Demorou um pouquinho, mas cheguei, tá? Para me explicar direitinho, faz parte, tá bom? Olha lá. Isaías 31, 3, que é que fala? Porque os egípcios são
homens e não Deus. E os seus cavalos, carne e não espírito. Entendeu? Quando Pedro está dizendo lá que esses homens irracionais, como animais irracionais, que seguem a sua natureza para ser presos de morte, está falando disso aqui, ó. Como animais não têm espírito, porque ele cita lá, natureza presa, homens, né, irracionais como animais, que seguem a natureza para ser presos de morte, porque eles foram feitos para ser presos e mortos. Também Deus não permite sofrimento. É mais uma heresia da igreja. Quando diz que se você não aceitar Jesus dentro da denominação, você vai ser lançado no inferno onde o fogo não apaga, seu verme não morre. Isso é heresia. Fogo é juízo. Esse fogo era do Geena. Isso não existe mais hoje. Porque os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudador, o ajudante, o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Todos serão consumidos. Todos serão consumidos. Quem não tem espírito, irmão, todos serão consumidos eternamente. Nasce já condenado. Assista aí, tá bom? Eu encerro aqui mais este vídeo só para tirar as dúvidas daqueles irmãos que, sem entendimento, diz que todo mundo tem o direito à salvação. Não, irmão, ninguém tem direito à salvação. A salvação são para os eleitos, aquele a quem Deus escolheu. Não é para todos. Para quem Deus escolheu. E os que Deus não escolheu são como vibra, surda, não escuta. Entendeu a situação? Irmão, assine meu sininho. Me ajude aí no like. Para que eu possa estar passando outro vídeo para vocês. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Eu acho que dessa vez vou fazer um outro vídeo ainda para acabar de tirar dúvida dessas pessoas que, sem entendimento, ainda xingam os pregadores da graça. Entendeu, irmão? Ainda xingam os pregadores da graça. Deus é amor para os escolhidos e fogo consumidor para os que não é dele, os que são separados para a perdição. Amém? Que Jesus abençoe.